Os fenícios no Brasil. Vamos falar sobre a teoria da presença de fenícios no Brasil e sobre a lenda do rei Salomão, na trilha do caminho Peabiru. O caminho que inicia no Brasil até o Peru, que em hebraico significa Minas dele, e quem seria ele? Seria a mina do rei Salomão na localização do Peru. Essa teoria, levantada por alguns autores, sugere que o Brasil haveria sido visitado por navegadores fenícios na antiguidade, baseando-se em registros sob a forma de inscrições e artefatos. Em complemento a estes testemunhos materiais, são apontadas também semelhanças entre as línguas indígenas do Brasil e das Américas e as antigas línguas semíticas e, ainda, a semelhança de tradições indígenas brasileiras, como por exemplo a mitologia tupi-guarani, a antigas tradições mediterrâneas. Alguns dos principais proponentes desta teoria são Ludwig Squenhagen e Bernardo de Azevedo da Silva Ramos. A história dos fenícios no Brasil. As hipóteses mais antigas de que o continente americano poderia ter sido povoado por fenícios foram propostas por Robertus Contaeus Nortimanus em 1644 e por Georg Hoon, historiador e geógrafo alemão, em 1652. Freud Toron escreveu sobre viagens das frotas do rei Irão de Tiro, da Fenícia, e do rei Salomão, da Judeia, no rio Amazonas, nos anos de 993 a. Código a 960 a. Código. Em apoio a essas ideias, Squenhagen apresenta letreiros e inscrições como evidências, afirmando serem em maior parte escritos com letras do alfabeto fenício e da escrita demótica do Egito, observando encontrarem-se também inscrições com letras da escrita cuneiforme sumérica, antiga escrita babilônica, letras gregas e mesmo latinas. A obra de Silva Ramos também apresenta letreiros e inscrições do Brasil e da América, que são comparados com inscrições semelhantes dos países do Velho Mundo, observando-se homogeneidade na escrita. Squenhagen cita Diodoro Sículo, História Universal, Livro 5, capítulos 19 como exemplo de relato da primeira viagem de uma frota de fenícios a ter atravessado o Atlântico e chegado às costas do nordeste do Brasil. Argumenta que, para esse fim, os navegadores fenícios teriam recorrido às correntes marítimas, propícias para a travessia. Squenhagen afirma que a língua tupi pertence à grande família das línguas pelasgas, sendo um ramo da língua suméria. Em seu trabalho, refere que as 7 tribos da nação tupi residiam em um país chamado Caraíba, um grande pedaço de terra firme localizado onde hoje fica o Mar das Caraíbas, onde se tinham refugiado da desmoronada Atlântida. Chamaram-se Iqueues e eram ligados aos povos cários, da Cária, no Mediterrâneo. Em apoio a este conceito, cita a História do Brasil de Francisco Adolfo de Varrinhagem para confirmar a tradição de uma migração dos Queues tupis de Caraíba para o norte do continente sul-americano, tradição que sobrevive ou sobrevivia ainda entre povos indígenas da Venezuela. Cita também o Padre Antônio, que afirma que os tupinambás e tabajaras contaram-lhe que os povos tupis migraram para o norte do Brasil pelo mar, vindos de um país não mais existente. O país Caraíba teria desaparecido progressivamente, afundando no mar, e os tupis salvaram-se rumando para o continente. Os tabajaras diziam-se o povo mais antigo do Brasil, e se chamavam por isso tupinambás, homens da legítima raça tupi, pagando o desprezo de parte dos outros tupis, com o insulto tupiniquim e tupinambarana. Tupis de segunda classe. Sempre se conservou a tradição de que os tupis tinham 7 tribos, segundo o autor. Diferencia também o povo tapuia do povo tupi, dizendo serem os tapuias verdadeiros indígenas. De acordo com Squenhagen, o continente americano é a lendária Ilha das 7 Cidades. Diz o autor que tupi significa filho ou crente de Tupã. A religião tupi teria aparecido no norte do Brasil cerca de 1050 a. Código, juntamente com os fenícios, propagada por sacerdotes cários da Ordem dos Piagas. Os Piagas, de onde deriva-se a palavra pajés, fundaram no norte do Brasil um centro nacional dos povos tupis, denominando Piagui a esse lugar,
de onde formou-se o nome Piauí. Esse lugar eram as 7 cidades, hoje, o Parque Nacional de 7 Cidades. A Gruta de Ubajara teria sido fruto de escavações para retirada de salitre, produto comercializado pelos fenícios. A cidade de Tutóia, no Maranhão, teria sido fundada por navegadores fenícios e por emigrantes da Ásia Menor que chegavam em navios fenícios, escolhendo o local para construir uma praça forte, onde dominariam a foz do rio Parnaíba. Inscrição de Pouso Alto às margens do Paraíba. No dia 13 de setembro de 1872, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, foi notificado do encontro em Pouso Alto, às margens do rio Paraíba, por Joaquim Alves da Costa, de inscrições gravadas em uma pedra. Uma transcrição da inscrição foi enviada ao IHGB. Despertaram grande interesse no Brasil, sendo estudadas primeiramente por Ladislau de Souza Melo Neto, que fez uma primeira tradução. Diante de críticas e da dificuldade em encontrar Joaquim Alves da Costa, a localidade exata e a pedra, Ladislau Neto declarou em um momento mais tarde serem apócrifas as inscrições. O francês Ernest Renan afirmou serem as inscrições fenícias, com idade de cerca de 3.000 anos. Quase um século depois, nos anos 1960, nos Estados Unidos da América, Cyrus H. Goren, da Universidade Brandeis, em Boston, reconhecida autoridade em línguas mediterrâneas, confirmou serem inscrições fenícias e as traduziu. Goren era de opinião que a inscrição continha elementos de estilo fenício que eram desconhecidos no século XIX e concluiu que era genuína. Seu texto em português é: o francês Ernest Renan afirmou serem as inscrições fenícias, com idade de cerca de 3.000 anos. Quase um século depois, nos anos 1960, nos Estados Unidos da América, Cyrus H. Goren, da Universidade Brandeis, em Boston, reconhecida autoridade em línguas mediterrâneas, confirmou serem inscrições fenícias e as traduziu. Goren era de opinião que a inscrição continha elementos de estilo fenício que eram desconhecidos no século XIX e concluiu que era genuína. Seu texto em português é: somos filhos de Canaã, de Sidon, a cidade do rei. O comércio nos trouxe a esta distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas exaltados no ano de 19 de Eirão, nosso poderoso rei. Embarcamos em Ezion-Geber, no Mar Vermelho, e viajamos com 10 navios. Permanecemos no mar juntos por 2 anos, em volta da terra pertencente à África, mas fomos separados por uma tempestade, nos afastamos de nossos companheiros e, assim, aportamos aqui 12 homens e 3 mulheres. Numa nova praia que eu, o almirante, controlo. Mas auspiciosamente passam os exaltados deuses e deusas intercederem em nosso favor. Segundo Johnny Lanham, em sua tese de doutorado, os debates e a polêmica em torno dessa inscrição persistem até hoje, a exemplo da Pedra de Kensington, Estados Unidos da América, descoberta ao final do século XIX. Desde 1872, a maioria dos estudos epigráficos apontam a inscrição da Paraíba como fraudulenta. S. Eutim 1873-74, M. Schlotman 1874, J. Friedrich 1968, F. M. Koostjor S. 1968, Oeste. Eisfeld 1970 e Hartmut Schmokel 1970. 4 epigrafistas defenderam sua autenticidade. Cyrus Gordon, 1967, Elie Deliat, 1969, Linhard Doukat, 1968, Albi van den Branda, em 1968, as duas maiores autoridades em feniciologia do 800, Ernest Renan e J. Bargès, ao que sabemos, omitiram-se de qualquer opinião. Outro estudioso, Jacob Prague, 1874, discordou da análise de S. Gautin, mas também não elaborou maiores comentários. Langer escreve que o realizador do documento conhecia muito bem os membros do Instituto,
pois endereçou a carta para seu presidente, o Marquês de Sapucaí. Avaliação acadêmica. Marshall B. Mikuzik 18 revisou e refutou várias teorias acerca de fenícios e cananeus no Novo Mundo. Ele observou que, na atualidade, todos desejam ser sua própria autoridade, e a busca pessoal por alternativas culturais parece fazer toda a teoria ou ideia igual em valor. Glenn marcou e disse que provavelmente nunca se saberá se fenícios realmente chegaram às Américas. Ele observa: A prova em forma de inscrição, como o celebrado texto fenício alegadamente encontrado na Paraíba, no norte do Brasil, permanece inverossímil. A última, que conta o desembarque de um grupo, levado pela tempestade desde Sidon, tem sido amplamente considerada uma falsificação habilidosa. Se tão fatídica expedição tivesse realmente ocorrido, teria sido mais provável encontrar a prova num punhado de fragmentos de cerâmica fenícios. E se gostou do vídeo, curta e compartilha. Obrigado e até a próxima.